Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós vamos entrar num tema que está sendo uma discussão geral. O que o Trump vai fazer frente aos BRICS? Os BRICS é uma articulação que está ficando cada vez mais poderosa, está desafiando a hegemonia norte-americana no mundo, né? E, eventualmente, pode ter complicações graves no plano internacional nessa disputa. E o Brasil está no meio. Hoje ele é presidente do BRICS, né, em 2025. Então, nós vamos conversar com a Ana Garcia, que eu vou apresentar para vocês agora, sobre esse tema. A Ana Garcia é mestre em Ciência Política pela Universidade Livre de Berlim, é doutora em Relações Internacionais pela PUC do Rio, é professora assistente do Instituto de Relações Internacionais da PUC Rio e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vice-coordenadora da área temática de Economia Política Internacional da Associação Brasileira de Relações Internacionais e foi até há pouco coordenadora geral do BRICS Policy Center, um instituto que acompanha a evolução do BRICS e as suas consequências, né? Muito bem, Ana, muito obrigado por estar aqui com a gente, é uma alegria poder estar com você aqui, né? Vamos aproveitar essa sua experiência para poder dar início à nossa conversa. Prazer. Ana, diga. Não, prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Ana, nós precisamos explicar primeiro para os nossos telespectadores o que é o BRICS, para que depois a gente possa entender que implicações tem essa disputa de espaço no cenário internacional. Você podia contar um pouco para a gente? Sabe que essa é uma pergunta difícil, né? Eu tive uma vez num seminário internacional, estava na Califórnia, nos Estados Unidos, e a grande dúvida era essa, porque o BRICS não é aquilo que a gente conhecia, né? Uma integração regional, né? Uma instituição internacional. Ele é um grupo formado por países muito diferentes, né? Muito díspares, cada um numa região. Claro, Índia e China na Ásia, mas ele é um grupo inicialmente formado por 4, ele era o BRIC, né? Sem a África do Sul. Começando por, na verdade, uma identificação de um economista, né, do mercado financeiro, do banco Goldman Sachs, que lá em 2001, vejam bem, no iniciozinho dos anos 2000, nos estudos, né, de mercado, né, quais eram ali os mercados promissores, que na visão deles, em 2050, né, seriam aí os mercados mais lucrativos, né, que cresceriam mais na economia internacional, identificou esses 4 países que naquela época cresciam a altíssimas taxas, né? Brasil, maior economia da América Latina, Índia, né, importantíssima economia asiática, China, em ascensão, e Rússia, né, que era uma grande economia na União Soviética, depois decai e depois retoma, né, o seu crescimento econômico. E aí esses países, na verdade, identificados pelo mercado financeiro, terminaram se reunindo ali ainda muito timidamente ali em torno de 2006, né, nas margens da Assembleia Geral da ONU, até que chegou o momento, né, que abalou o mundo inteiro, que foi muito marcante, que foi a crise financeira iniciada nos Estados Unidos em 2008. Né? Essa crise, a gente sabe que começou ali no mercado do subprime, né, o mercado imobiliário americano, estourou, se arrastou, se alastrou para o resto do mundo, atingiu a Europa, atingiu a Grécia. No começo, o Lula falou lá, no segundo mandato, uma marolinha, não vai atingir o Brasil. Chegou no Brasil, né, mais tarde, um pouquinho mais veio. A questão é que essa crise, né, que começou nos Estados Unidos, deu início, primeiro, a um grande debate. Né? Estaria finalmente agora os Estados Unidos perdendo a hegemonia junto com a Europa, e estaria a China, né, com esse conjunto de países que virou o BRICS, ascendendo como novo grande polo de poder internacional. E aí, logo na sequência da crise, em 2009, vejam bem, já tem bastante tempo, né? O Putin, que já estava no poder na Rússia naquele período, convocou uma primeira cúpula. Então, desde 2009,
o BRICS se reúne anualmente, né? E em 2011, a China, com a sua força econômica, por uma presença muito forte na África, convence os demais. A primeira expansão, a gente fala hoje da expansão do BRICS, mas a primeira foi em 2011, com a incorporação da África do Sul. Então, o BRIC virou o BRICS, que é o S de South Africa, e já há quase 20 anos se reúne anualmente. E passou por um momento de muita discussão, muita ênfase, um papel protagonista muito grande, Silvia, só para não me alongar muito, mas pontuar isso, né? Porque no começo do BRICS, quando veio a crise de 2008 que eu falava, a grande agenda comum de países tão diferentes era a reforma da arquitetura financeira internacional, em particular a reforma das instituições financeiras internacionais. Então, o BRICS pautava o seguinte: ora, nós temos um peso econômico muito grande, mas nós somos subrepresentados no Fundo Monetário Internacional. Nós não temos o poder de voto dentro do fundo, por exemplo, e em outras instâncias. Então, essa foi a agenda, era uma agenda muito reformista. Né? Você falou agora na sua introdução, corretamente, que o BRICS hoje enfrenta, né, a hegemonia norte-americana, mas, na verdade, o BRICS não chegou propondo uma nova instituição. Na verdade, ele chegou quase que reforçando o FMI, dizendo: não, a gente quer participar mais, a gente quer um lugar à mesa, um lugar à nossa altura, representativo do nosso peso econômico. E o que acontece? Até hoje, né? Apesar de algumas reformas tímidas terem ocorrido desde 2008, não houve uma reforma muito substantiva do Fundo Monetário Internacional. Os americanos ainda detêm o poder de veto, eles têm o maior número de cotas e detêm sozinhos, né, o poder de veto de decisões. Então, com o passar dos anos, e aí minhas análises vão apontar ali para um ano muito importante, que é o ano de 2014, o BRICS vai criar para duas novas iniciativas econômicas, né, econômico-financeiras: a criação do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, que hoje está sendo presidido pela nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, e o arranjo contingencial de reservas, que seria um fundo de resgate a países em necessidades, que seria quase que uma alternativa ao FMI, mas ele não é. Porque ele já na sua Constituição, na sua fundação, ele vai depender do FMI para poder emprestar recursos. Então, ele nunca foi operacionalizado, mas o banco, sim, a gente vê aí. E por que eu falo do ano 2014? Foi a cúpula de Fortaleza, foi a penúltima cúpula do BRICS aqui no Brasil, e foi também o ano, que alguns talvez vão se lembrar, que a Rússia ocupou a Crimeia, parte da Ucrânia. Então, foi o início das sanções contra a Rússia. Os europeus colocam sanções contra a Rússia desde 2014, não começou lá em 22. E aí, para finalizar, esse para mim é o momento-chave de virada do BRICS. O BRICS vai passar a ser gradativamente de um grupo mais reformista, que quer participar das instituições existentes, para cada vez mais um grupo com peso geopolítico, né, que hoje fica incontestável. Então, Ana, mas eu gostaria de saber da expansão do BRICS também, porque ele não ficou nos 4 5, originais, né? Então, por que se ampliou e qual é o critério dessa ampliação? Quem entrou para o BRICS? Pois é, essa é a grande questão. Porque o que ocorre, né? O BRICS vai passar de ser um grupo mais reformista. Ele não abre mão da demanda por reforma, mas ele não joga mais a mesma ênfase. Para ter esse peso geopolítico, a partir de 2014, com a ocupação da Crimeia, etc., com a criação do novo banco, mas isso ganha uma ênfase maior na primeira eleição do Trump, em 2016. A partir de 2017, os americanos vão se voltar totalmente para a contenção da China, né? Não é só uma contenção comercial, elevar a tarifa, etc. É uma contenção tecnológica, é a proibição de tecnologias chinesas, é a proibição de compra de empresas estratégicas inovadoras na Europa, nos Estados Unidos e nos seus aliados, Austrália, Canadá, por empresas chinesas. Então, você começa um cerco à China, tornando hoje essa ordem uma ordem quase bipolar, né?
E aí, o que vai acontecer? A China é a grande potência dentro dos BRICS. A gente fala, né, que o BRICS é um grupo do sul global, ótimo e tal, mas o BRICS ele tem o seu epicentro de poder, né, que é a China. E a China já vinha pautando essa expansão, né? O que ganhou força? Ganhou força a Rússia, né? Encampar também essa ideia de que um BRICS forte seria um BRICS expandido. Juntando a isso a crise crescente global que a gente vê com a eleição do Trump, com essa virada para a extrema-direita, depois vem a pandemia, né, que acirra mais ainda essa polarização internacional. Então, você vai ter, na verdade, uma espécie de BRICS sendo um imã de atração de países que não se veem mais identificados com essa ordem econômica e política liberal do Ocidente, ou países que já estavam sofrendo exclusão, como o Irã, que sofre sanções há muito tempo, a Venezuela, que sempre pleiteou entrar no BRICS, mas até agora não consegue, e outros países que veem, olha, eu não tenho vantagem de ficar absolutamente, né, submisso ali à ordem ocidental, eu prefiro jogar um jogo duplo, é o caso da Indonésia que entrou agora. Quais são os critérios? Essa é a grande questão. O que aconteceu? Então, a China, aliada à Rússia, começaram a pautar a necessidade de expansão do BRICS. Só que Brasil e Índia eram muito céticos a isso. Por quê? Porque podiam perder poder dentro do bloco. Um bloco mais, né, um clube de poucos ali ia ser mais interessante. O Brasil, né, via isso como mais vantajoso. Os debates foram muito interessantes ao longo de 2023, final de 2022, início de 2023. Por quê? Porque você tinha uma divisão dentro do governo brasileiro, já era governo Lula, né? Depois da eleição de final de 22. Você vai ter uma linha mais técnica, aquele que lida com o dia a dia do BRICS, mais tecnicamente, fala o seguinte: já é tão difícil encontrar consenso, que tudo no BRICS é decidido por consenso. Com esses países, a China e a Índia brigando o tempo inteiro, já era difícil lidar com isso, imagina agora trazendo outros. Né? E ali naquele momento, em 23, você tinha 19 países pedindo para entrar. Hoje já tem muito mais. Quem entra, quem sai, isso não é bom para o Brasil. E um outro lado, que aí estava mais na figura do Celso Amorim, junto com o Lula, dizendo, não, um BRICS grande, forte, é melhor para o Brasil. E essa linha terminou vencendo, né? Aliando aí com a China e a Rússia. O problema foi a escolha de quem entra, porque ficou uma questão, e até hoje isso é um problema. Na minha leitura, o Brasil colocou como uma das suas prioridades, né, o fortalecimento institucional do BRICS, nas 5 prioridades que definiu agora para a presidência, tem a ver com isso. Porque, tudo bem, vamos expandir, mas para onde? Quem entra? Quais são os critérios? E aí começou a disputa política. Até hoje, quem entra no BRICS é um critério político, né? Não é um critério técnico, econômico, fazer parte por aí. Ainda é um critério político. Aí, observando por isso, a questão com a Venezuela foi complicada. Aliás, olha, você pode explicar para a gente? Eu não entendi também. Por que o Brasil vetou a Venezuela? Olha, eu tenho uma interpretação, mas são muitas, né? Alguns colegas meus vão dizer que há ali uma animosidade maior pela Secretaria-Geral da Presidência, com a figura do Celso Amorim. Mas o que ocorre, na verdade? Quando o Lula volta ao governo, o Lula volta. A gente sabe que a extrema-direita colocou a Venezuela como o grande demônio, né? Isso aqui não vai virar Venezuela, aquilo que a gente escutava aí pelas ruas. Quando o Lula volta ao governo, ele volta com a agenda dizendo, não, vamos reativar nossa amizade com a Venezuela, é um país vizinho, é um país importante, é importante para a economia brasileira. Vamos lembrar que o estado de Roraima depende, né, da energia venezuelana, do fornecimento de energia, é um país na nossa fronteira e, uma coisa que é muito importante, é um país que está emitindo refugiados para nós, é uma tensão de fronteira. Né? O Brasil está recebendo as pessoas que querem migrar da Venezuela por diversas razões, mas prioritariamente razões econômicas. Né? Então, o Brasil precisa de uma boa relação com a Venezuela. O que acontece? O Maduro não é o Chaves. Né? O Chaves era um grande político, né? Era um grande estadista, era com quem o Lula e o Amorim tinham, né, uma relação muito bem construída.
O Maduro é diferente. Então, começa o seguinte: primeiro, o problema, né, dos refugiados, o problema das pressões nas fronteiras, não conseguiu ser resolvido facilmente. Aí, talvez alguns vão tentar ou lembrar que, na sequência, veio o problema de Essequibo. E a última coisa que o Brasil quer é uma guerra, é um conflito armado na sua fronteira. Então, o Brasil tentou mediar, não deu certo. Maduro não foi simples, pelo que eu ali já sondei, né? Quase, mas o Celso Amorim foi lá, tentou mediar, finalmente não ocorreu aquele conflito de Essequibo. E aí veio a questão eleitoral, né? E aí a questão eleitoral na Venezuela foi realmente uma que o Amorim chamou de uma quebra de confiança, mas eu acho que foi uma quebra de certos acordos ali. E aí, no final, as relações saíram piores do que em 22. E aí veio o problema. O que aconteceu? A gente fala aqui da expressão na política que faltou combinar com os russos, né? Só que o que aconteceu? O Maduro combinou com os russos, mas não combinou com o Brasil. Chegou lá em Kazan, na cúpula de Kazan, né? Querendo já pisar em tapete vermelho, já alinhado com Putin, mas não fez, né, a conversa prévia. E aí acabou ficando muito desgastante. Eu acho que, na verdade, foi um desgaste grande para o Brasil, né? Mas em razão disso, Silvio, porque não há ainda, e talvez isso não seja possível, mas seria um grande ganho para a presidência brasileira do BRICS, critérios um pouco mais objetivos, um pouco mais técnicos de ingresso. Porque o que a gente tem hoje, foi o que aconteceu em 23, foi uma coisa assim, ó, esse é o meu aliado, esse é o meu amigo, esse tem que entrar, né? Foi o caso do Irã. Então, quem entrou? Aquela sua pergunta anterior. Foram convidados 6, tá? A Argentina, na época ainda em período eleitoral, Etiópia, que é a presidência, que é a sede, na verdade, da União Africana, né? Tem um peso político. Egito, que já estava sócio do novo Banco de Desenvolvimento, isso é bom para o pessoal saber. Quem pertence ao BRICS não é exatamente quem é parte do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. No início eram 5, né, os 5 membros fundadores, mas quem primeiro expandiu foi o novo Banco de Desenvolvimento em 2021. E os novos membros não eram exatamente iguais a esses de 2023, que eram, vamos lá, Argentina, Etiópia, Egito, esse coincide, Irã, que pediu dramaticamente para entrar e conseguiu, Emirados Árabes, esse também é parte do banco, então, Egito e Emirados são parte dos dois, e a Arábia Saudita, né? Foram convidados, foi o grande anúncio lá, eu estava lá em Joanesburgo, o Ramaphosa, presidente da África do Sul, aquele amanhecer do 23 de agosto, que a gente não sabia até o último minuto, eles fizeram um recuo, um retreat, como eles chamam, e decidiram, varando noite adentro, negociando que seriam esses 6 os convidados. E o Brasil apostou na Argentina, porque o governo do Fernandes era um grande... O Fernandes, o anterior presidente da Argentina, como a Argentina está ainda, mas estava mais, né, numa enorme crise, estava com todas as portas fechadas no mercado financeiro, não consegue empréstimos internacionais, a Argentina conta com a China. A China tem financiado, né, majoritariamente a economia argentina, porque os outros fecharam as portas. E o FMI não fez um novo acordo. Então, eu participei das reuniões do BRICS em 22, quando a China era presidenta, foi tudo online, na época era pandemia, como diretora lá do BRICS Policy Center, e a Argentina estava desesperada para entrar no BRICS. Então, o Brasil apostou, tentando também ali jogar um pouco de uma carta eleitoral, mas foi um tiro que saiu pela culatra, como a gente já sabe, o Milei recusou o convite. Então, os demais aceitaram, e a Arábia Saudita que ficou no meio do caminho. Então, membros plenos. Você tem Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes. A Arábia Saudita está no meio do caminho, está muito incerto o que ela vai fazer, porque ela tem uma relação muito forte com os Estados Unidos e ela é muito determinante do preço do petróleo, né, internacional, e os chamados petrodólares, né, que é a sua moeda medida em dólar e petróleo. E aí o Brasil agora, em 2025, foi a primeira medida da presidência do Brasil, chama, e a Indonésia aceita ser incorporada como membro pleno. Então, você vai ter agora 5 membros plenos novos, agora a gente tem um BRICS de 10, mais os parceiros estratégicos que foram incorporados em Kazan, que são outros agora 12. Eram 13 com a Indonésia agora é incorporada
e ficam 12 países como parceiros estratégicos. Ana, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Então, eu quero falar com você da importância global do BRICS também, porque parece que ele já tem metade do PIB mundial, alguma coisa assim. Eu não tenho os dados precisos, você tem, né? Mas eu queria antes entender o que são esses parceiros estratégicos, por que eles são diferentes dos membros plenos? E parece que tem muito, né? Porque eles foram incorporados como parceiros estratégicos, é uma certa camada temporária, né? Como uma solução ali um pouco rápida, foi dada pela presidência da Rússia, pelo Putin no ano passado, porque a gente tem agora, é o que você falou, com a importância global do BRICS, um crescente número de países pedindo, postulando a entrada, né? Então, e como eu disse anteriormente, como não tem um processo que, para bem ou para mal, não é o modelo ideal, mas vamos tomar a União Europeia, né? A União Europeia tem o tal acquis communautaire, né? Então tem lá todos os critérios e os países precisam passar por uma espécie de ajuste estrutural em todos eles para poder... E olha lá, a Turquia fez tudo que pôde, não entrou, agora nem a Turquia quer, e foi trazida e aceitou ser parceira estratégica do BRICS. Então, o BRICS não tem isso. Então, é uma decisão, por hora, política. E aí vai o tomar lá da cá político, na política internacional, com os pesos pesados que a gente pensa, né? Putin, Xi Jinping, isso não é rápido. Então, foi criado, né, estrategicamente aí pelo Putin essa camada temporária, mas que incorporou importantes países, né, da América Latina, e o Brasil está muito preocupado com isso, que a região está subrepresentada, né? A Bolívia e Cuba, incorporou a Turquia, como eu disse, né? E outros países asiáticos. Esses países querem entrar, né, ficam ali, né, nessa situação já um pouco melhor, né, com uma parceria mais próxima, vão vir ao Brasil, vão participar da cúpula, mas, como eu disse anteriormente, o Brasil colocou como uma das suas prioridades trabalhar esse fortalecimento institucional para precisamente definir o que vai ser isso, né? Como é que esses parceiros estratégicos vão atuar? Porque até agora são decisões por consenso, né? Todas as declarações, todas as medidas, todas as instituições novas, né? Uma das agora grandes questões, né, que o BRICS coloca a partir da cúpula em Kazan, na Rússia, são várias infraestruturas financeiras para financiamento do comércio, financiamento do crédito, desconto de papéis entre bancos centrais em moedas locais, a ideia da desdolarização. Então, esses países vão participar disso? Não vão? Quais são os custos e quais são os benefícios para cada um, né? Então, isso aí é que agora vai precisar ser discutido pelo Brasil e pelas próximas presidências. Depois do Brasil vem a Índia. Então, nada está totalmente definido. Entendi. E o que o BRICS quer, hein? Por que ele está incomodando o Trump? Qual é a agenda do BRICS? Pois é. O BRICS, na verdade, é esse grupo muito heterogêneo. Então, apesar de cada um ter a sua própria estratégia e ver as suas próprias vantagens de estar dentro, né, do grupo, a agenda comum do grupo, de um lado, permanece, né, sendo a reforma da arquitetura financeira internacional, né, e para o Brasil e para a Índia ainda, né, incluindo a reforma da governança global, o Brasil tem batido muito na tecla da reforma do Conselho de Segurança da ONU, e junto com isso, e na agenda da reforma da arquitetura financeira internacional, essa diminuição, eu vou dar esse nome que eu acho mais preciso, da dependência do dólar. Não é fácil desdolarizar, por quê? Porque a gente não tem uma outra moeda para colocar no lugar do dólar, né? Tem muita discussão sobre isso, é uma discussão muito ideologizada, politizada, mas se a gente olhar por um olhar um pouco mais frio, né? Olhando aí um pouco mais, vamos dizer, sobriamente, né? O que acontece? Os países, e aí isso entra, nesse quesito entra a China, eles têm grandes reservas internacionais em dólar. O que são essas reservas internacionais? É como se fosse ali, vou dar o nome de um acolchoado de defesa, né? De flutuações financeiras internacionais, de vulnerabilidades internacionais, que é o que você pega para salvar a sua economia quando necessário.
Quando o país não tem isso, ele tem que ir para a FMI. E é isso que os países africanos estão sofrendo hoje, isso que o Brasil sofreu nos anos 80, né? E outros países. Então, quem não tem esse acolchoado financeiro tem que recorrer aos bancos multilaterais ou ao Fundo Monetário Internacional. Então, ninguém quer se desfazer das suas reservas internacionais em dólares. E qual é o principal país que tem reservas internacionais em dólares? Não. Então, o que acontece? Você não tem uma outra. Primeiro, você não quer se desfazer das suas reservas. Segundo, você não tem uma outra moeda. O yuan chinês, que seria a moeda, né, vamos dizer, que num futuro, não sei se próximo, longínquo, quando tem esse potencial, né, se a China se tornar a principal potência mundial, na nossa leitura das relações internacionais, a hegemonia internacional vai determinar a moeda hegemônica internacional. O yuan ele não se internacionaliza muito rapidamente. Por quê? Porque, primeiro, sua taxa de câmbio é controlada pelo governo chinês. A entrada de capitais, o fluxo de capitais é controlado pelo governo chinês. As praças financeiras, Hong Kong é um pouco menos controlado, mas Xangai é controlado. Então, você não tem, para vantagem da China, porque a China não fica exposta, né, às flutuações especulativas do mercado, mas, para sua desvantagem, a China não tem como descontar as outras moedas em yuan muito rapidamente, que é o que o dólar faz na praça de Wall Street. Então, eu estava conversando com uma colega chinesa, né, que é especialista nisso. Tem aquela frase famosa, né, dos anos 70, que é o privilégio extravagante do dólar. Né? Você pode. Os Estados Unidos têm a maior dívida do mundo, né? São trilhões de dólares, porque ele se financia. Né? Ele financia. A gente fala aqui de teto, né, teto fiscal, ajuste fiscal, não pode gastar mais do que arrecada, esse debate que a gente está tendo no Brasil. Bem, quem gasta mais do que arrecada chama-se Estados Unidos, né? Vocês podem autofinanciar o seu déficit. Nenhum outro país pode, e não tem esse privilégio da moeda global. Ela fala, minha colega da China, ela fala assim, tem o privilégio extravagante, mas tem também o peso extravagante, né? Tem esse burden, né? Esse peso, esse problema extravagante de ter que financiar também as outras economias em detrimento, muitas vezes, das suas agendas nacionais. Então, a China não quer abrir mão, né, do controle de fluxo de capitais, do controle da taxa de câmbio. Então, ela vai fazer o quê? Do jeito chinês de ser, né? Ela vai fazer testes cuidadosos, onde ela pode inserir o yuan como moeda em circuitos mais controlados, em circuitos menores, né? Ela vai fazendo e vai testando. Um desses momentos é os empréstimos do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Ele tem emprestado. Vamos entrar mais nos temas de hoje. Quer dizer, eu acompanho isso e eu vejo, por exemplo, que os Estados Unidos decidiu sequestrar as reservas em dólar da Rússia, do Irã, da Venezuela, que estavam lá, assim, como esse colchão que você apresentou, né? E por uma decisão unilateral, que não tem nada a ver com as regras internacionais, né? Por oposição política, os Estados Unidos passaram a mão nesse recurso. A bomba dólar, que a gente chama. É o dólar como moeda política. Você jogar uma bomba no país é se sequestrar as reservas em dólares. São os 3 países que você mencionou, Rússia, Irã e Venezuela, que sofrem as sanções americanas, então, exatamente sendo excluídos, né, dos circuitos dolarizados. Isso não foi um sinal para os outros países diminuírem a sua exposição ao dólar, assim, diminuírem as reservas em dólar, passarem para ouro, passarem para outra coisa? Isso foi, Silvio, mas ainda é um movimento limitado. A gente tem aquele desejo, né? Aquela frase do Lula, eu durmo e acordo todo dia pensando por que a gente ainda depende do dólar. É um desejo, né? Mas na prática não é um processo rápido. Por quê? Mas, mais uma vez, porque a gente não tem uma outra moeda que substitua. Vamos criar a criptomoeda dos BRICS, que foi uma ideia também do ano passado, né? O economista Paulo Nogueira Batista Júnior fez um paper, apresentou para o Putin sobre isso. Mas é interessante que Paulo Nogueira ele é muito sábio nisso. Ele fala uma moeda digital do BRICS, ela não vai substituir o dólar, o que ela vai criar mais uma alternativa para financiamento do comércio, financiamento do crédito, junto às moedas nacionais. Né? Só que, né, o que a gente fala na economia? Né? Não tem moeda
sem Estado garantidor, sem Banco Central. Quem garante a integridade daquela? Por que a gente não pega, né, um pedaço de papel qualquer e troca na rua? Porque não tem garantidor, né, do valor daquele objeto. Então é isso, o ouro, como você bem colocou, ele tem sim crescido, né, como reserva internacional, já desde na verdade, a crise de 2008 levou a uma procura do ouro, a pandemia levou à procura do ouro, e aí, finalmente, a Ucrânia, né, a Rússia se voltou para o ouro. Mas ainda, mais uma vez, ainda tem um limite, ainda não é suficiente, né, para substituir o dólar. Agora, precisamos fazer esse debate, por isso eu acho muito importante, né, o BRICS fazer e pautar, e o que foi proposto em Kazan, ainda tudo muito inicial, tá, Silvia? A gente não pode querer dar passos maiores que a perna. Né? A declaração de Kazan vai trazer o quê? Vai trazer o seguinte: estudar a viabilidade de, né, colocar os bancos centrais para testarem esse mecanismo, que são infraestruturas financeiras, que são acordos entre bancos centrais para transações em moedas nacionais, né, dos países. É isso que vai dar para nós a medida, né? Mas o Trump está já anunciando que vai jogar pesado, né? Vai Ele jogar. avisou que aqueles que tiverem intenção de trabalhar com outras moedas que não o dólar vão sofrer uma 100% de aumento das tarifas para as importações, para as suas exportações para os Estados Unidos. Como é que você vê isso? Eu acho que assim, ele tem esse discurso. O Trump é imprevisível, né? Ele não anunciou lá que ia mandar imigrantes para Guantánamo ontem, anunciou. Quer dizer, é uma loucura, que a gente fala loucura por falta de outras palavras, né? É absurdo demais, né? O que a gente está vivendo é revoltante demais. Mas é isso, né? É um discurso muito inflamado. Mas ele não vai, isso aí, ele é tudo menos louco de verdade, né? Ele não vai dar um passo que pudesse prejudicar a economia americana. Então, eu tenho certeza que eles têm capacidade de sancionar, igual eles fazem com o Irã, por exemplo, com a Venezuela. Mas eles também não vão jogar contra parceiros, por exemplo, eles dependem, né? Por exemplo, os Emirados Árabes, o próprio Egito, né? Eles dependem muito das relações estratégicas com alguns desses países. E aí vem o caso da China, né? A China, quer dizer, é complexo, é muito complexo o que a gente está vivendo hoje, porque, na verdade, apesar de já ter diminuído nessa última década, você ainda tem uma codependência muito grande, né, entre China e Estados Unidos nesse mercado financeiro. Só para finalizar, a China não é apenas a detentora, né, das reservas em dólares do mundo, ela também é a principal detentora de títulos da dívida americana, com a qual ela, inclusive, negocia a compra de petróleo internacional. Não é simples, né, mais uma vez, desdolarizar nem para a China e nem para os americanos colocarem essas sanções. Entendi. Mas aí temos um problema, né? Porque o Lula tem anunciado, e aliás, eu estou querendo introduzir o Lula na nossa conversa, né? Ele agora está como presidente do BRICS nesse ano, né, de 2025. Ele está super exposto, vamos dizer assim, aos Estados Unidos, nesse sentido de defender uma articulação mais autônoma, na verdade, contra o império, defendendo a questão de uma moeda alternativa, né? Então, as retaliações que o Trump pode fazer aos BRICS, é possível que você possa me identificar quais poderiam ser. Mas eu fico mais preocupado ainda com a exposição do Lula como liderança desse processo. O Trump já falou que não está gostando do Brasil, né? E que o Brasil é contra os Estados Unidos. Como é que você vê esse momento? Eu não estou com tanta preocupação assim como você, porque eu estou vendo um pouco dos bastidores, tá? Dessa presidência brasileira dos BRICS para mal, infelizmente. Porque a presidência do BRICS ela está exprimida entre dois grandes eventos globais, que foi o G20 e foi a COP30. E aquela, né, centralidade estratégica que o BRICS deveria ter para a agenda brasileira, como a gente escreveu, né, para o Le Monde Diplomatique essa semana, infelizmente ainda não está tendo. De um lado, né, o Lula colocou o BRICS na metade do ano. Gente, nas relações internacionais é o seguinte: eu estou com uma presidência do grupo que a gente chama de presidência pro tempore, né? A cada ano um assume.
essa presidência vai durar 1 ano. O Lula falou assim, não, no Brasil ela vai durar 6 meses. Porque quando acaba a cúpula, as definições estão tomadas. Ora, 6 meses para temas tão complexos é absolutamente insuficiente. Né? 2, as prioridades foram importantes. Né? Colocou a questão, né, do financiamento do comércio e do investimento, né, em moedas locais. O termo que o Lula optou, e o governo brasileiro optou, foi facilitação do comércio e do investimento. O que isso induz a pensar? Facilitação por meio de financiamento em moeda local. Né? A mitigação das mudanças climáticas, a transição energética, que conecta o BRICS, a COP30 e a agenda do G20, a cooperação internacional com foco na saúde, né? Mas a cooperação internacional de modo mais geral, e o fortalecimento institucional do BRICS. Essas são as prioridades. Tomando da Rússia, né, trazendo da Rússia a presidência com uma agenda muito ambiciosa, né, que o avanço que a Rússia fez da presidência da África do Sul anterior foi muito grande, já propondo, né, o estudo de vários mecanismos, por exemplo, para a desdolarização, criação de uma bolsa de grãos, né, para a precificação de grãos dos BRICS, criação de várias questões interessantes, muitos avanços nessa área tecnológica. Quer dizer, há uma agenda muito ambiciosa que dificilmente o Brasil vai dar conta em 6 meses. Mais uma vez, o que deveria ser em 1 ano está sendo feito em 6 meses. E aí, Silvio, só para também diminuir aí um pouco a tensão, não há, né, que eu estou sondando aí nas conversas bilaterais, consenso dentro do governo brasileiro sobre como conduzir essa questão da desdolarização. Tem essa linha política do Lula, mas no interno do Banco Central, no interno do Ministério da Fazenda, eles estão cuidadosos. Não é bem isso, tem que ser cuidadoso, não é bem isso que a gente quer, não é bom para o Brasil. Aí a gente vai ter os embates. E para somar aí, a gente tinha no Itamaraty, a pessoa que estava à frente da agenda BRICS era um diplomata que claramente não estava seguindo ali a linha política, né, do governo, que era Eduardo Saboia, que foi mandado para a Áustria. Então, agora assume o Maurício Lírio e vai trazer muito da agenda do G20, tributação das grandes fortunas, a questão da Aliança Global contra a Fome. Vai trazer para dentro do BRICS, que é uma agenda, né, supostamente aí light para o Brasil, apesar de não ser fácil de ser implementado. Muito agora, o que você falou ainda é correto. Se o Brasil tentar avançar mais, é possível, sim, que o Trump reaja e aí o Brasil sofra alguma consequência. Nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. Eu tenho acompanhado nas notícias atuais, assim, uma preocupação crescente de países que estão vendo uma atitude beligerante dos Estados Unidos na negociação das coisas, abandonando a diplomacia. Veja o que aconteceu agora com o presidente Petro da Colômbia, quando ele protestou com a vinda dos imigrantes colombianos acorrentados nos aviões. Ele teve que ceder de imediato, porque o Trump jogou pesado e falou, olha, então nós vamos taxar os seus produtos aqui nos Estados Unidos, e a Colômbia depende muito desse mercado. Né? Então, essa truculência, né, ela pode chegar a tentar desestabilizar o governo Lula? Você viu aquela frase do Trump, né? Eles dependem mais da gente do que a gente deles, né? Então, isso foi muito feio, né? Essa fala. E eu vou falar uma coisa que, obviamente, né, o Trump está errado, na medida do seguinte, na medida em que os americanos acham que a América Latina não serve para nada, que não tem que ser dada atenção, que a gente é que depende deles, a gente é que depende das exportações para eles, o que está acontecendo? Os americanos estão cada vez perdendo mais espaço para a China. Né? A Europa ainda é o principal, né, investidor aqui na região, as principais empresas, os principais investimentos. Os americanos também têm mais um crescimento, né, exponencial dos investimentos chineses aqui na região. Né? Exponencial, inclusive, naquelas áreas muito deficitárias, que é a infraestrutura, etc.
Então, na verdade, se os americanos começarem a impor sanções, começarem a impor tarifas, como foi essa ameaça para a Colômbia, ou relegarem, né, desdenharem a América Latina, eles sabem muito bem que a China é que está ganhando esse espaço. E isso estava alertado. Né? O Biden viu, eles inclusive lançaram o América Cresce para tentar um programa de infraestrutura para concorrer com a Belt and Road Initiative, que é a nova Rota da Seda, que é o financiamento da infraestrutura aqui. Então, assim, eles sabem que perderam espaço para a China na região, mas jogam pesado, como você pontuou. E há países, né, como o caso da Colômbia, que historicamente tem uma relação de muita dependência com os Estados Unidos. Né? Vamos lembrar, né, que os americanos, com o Plano Colômbia, financiaram imensa parte do exército colombiano. Os americanos têm várias bases militares na América Latina e na Colômbia. Né? Então, esse processo de mudança na Colômbia é muito recente, então é muito sensível, né, ao enfrentamento aí da Colômbia com os Estados Unidos. O caso do Brasil é um pouco diferente, né, Silvio? A gente sabe que a nossa economia é mais diversa, que a gente tem boas relações com a Europa, com a China, etc. Agora, não podemos abrir mão, isso é a realidade, né, das relações com os Estados Unidos. Aí, por isso, essa decisão aí mais estratégica do Brasil de não enfrentar, como o Petro fez o governo americano nessa agenda das deportações brutais, né? E não entrar também para a Rota da Seda, né? Porque foi uma maneira de fazer para não polarizar, não antagonizar os Estados Unidos. Houve acordos bilaterais importantes, mas o Brasil não topou entrar no esquema da China, né? Meus colegas não gostam, né, dessa decisão, né? O pessoal criticou muito, né? Tem havido muita crítica da esquerda, né, ao governo Lula 3 nesse sentido. Né? A questão com a Venezuela foi extremamente desgastante. A falta, Silvio, isso que eu vou falar da Rota da Seda, mas a falta de uma agenda regional. Né? O Brasil perdeu o rumo. Né? O Brasil tinha uma agenda regional, fortalecimento do Mercosul, integração da América Latina. O Brasil, o Lula reassumiu em 2022, início de 2023, sem uma agenda regional, de liderança regional do Brasil. Isso está fazendo falta, está sem rumo. E aí, claro, né, hoje quase todos os países da região aderiram ao que a China chama do Fórum Belt and Road, né? Porque a Belt and Road Initiative, a Rota da Seda, ela faz um circuito Ásia, África e Europa. Né? Então, esses países receberam muitos investimentos em infraestrutura, consequentemente, também se endividaram com a China, tem essa discussão, mas é uma realidade. Né? A China é hoje o principal credor bilateral do mundo, né? Não é a Europa, o clube de países, é a China, né? Bilateral, né? Individual. E aí, na América Latina, já né, desde aí dos anos 2000, a China veio o primeiro país a aderir com o Chile, né, a Belt and Road Initiative, e crescentemente foram os outros. O Brasil pensa o quê? Né, que ele precisa ficar, né, numa relação estratégica, de um lado, com a China, e numa relação estratégica com os Estados Unidos, que é um pouco do modelo Índia. Tá? A Índia faz isso bem, a gente está fazendo mal. Né? A Índia chega nos Estados Unidos com o Modi discursa no Congresso americano. Né? O Brasil vai lá e, no máximo, sai com um aperto de mão, né, com o presidente americano. Mas a Índia não. A Índia tem parcerias estratégicas na área de inovação, né, na área de ciência e tecnologia. Os americanos jogam, né, muita lenha na fogueira das tensões, né, entre Índia e China. Então, tem, né, quando a Índia presidiu o G20, o Biden foi com tudo, né, para lá. E na política não tem lugar vazio. Então, em 2023, antes do Brasil, a presença do G20 estava com a Índia. E o Xi Jinping não foi. Então, o Biden surfou, né, na presença do G20 indiano. Mas também não abre mão do BRICS e mantém lá a relação com o BRICS e com a China. Hoje também a Índia é uma muito, muito importante compradora de petróleo e gás da Rússia, né? Tem ajudado a Rússia a manter sua economia. Então, o Brasil pega um pouco esse modelo. Né? Agora, isso não era o que a China queria. Né? A China queria que a gente aderisse no ano passado. Você falou da articulação sul-americana, latino-americana. Olha, o Brasil apostou na Unasul, investiu no Mercosul antes disso, né?
na CELAC. E agora, por exemplo, quando o presidente da Colômbia viu sofreu toda essa pressão dos Estados Unidos, ele pediu uma reunião extraordinária do Conselho Econômico da América Latina e Caribe, o CELAC, né, para poder articular uma defesa conjunta. E não houve consenso, quer dizer, não foi possível nem a reunião. Quer dizer, a realidade de hoje em dia, com a América Latina também dividida, com a extrema-direita em vários países, impede o funcionamento dessas articulações regionais. O que o Brasil poderia fazer? Poderia ter colocado ênfase para fazer a reunião da CELAC, poderia ter ido para a presidenta de Honduras e falado: vamos fazer essa reunião. O Brasil tem peso para isso. O Brasil, aquela história, né? O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Nós temos peso político. A gente está falhando na estratégia. A gente está dormindo no ponto, sabe aquela história? O Petro falou: olha, vamos lá, tanto que isso. O que o Brasil ficou enfraquecido com a eleição do Milei, porque aí o Mercosul, né, está ali à deriva, né? Não consegue reconstruir a Unasul, o problema com a Venezuela perdeu essa parceria também, então está lá, né? Eu achei uma imensa lástima. Na verdade, é lamentável que a presidenta de Honduras, agora não me recordo o nome dela, desculpem, mas... Xiomara. Isso, Xiomara, ela preside a CELAC, ela tenha cancelado a reunião, porque mostra, na verdade, a fragilidade da CELAC, né? Na minha leitura, era uma grande oportunidade dizer: não, com esses aqui a gente vai. Claro que as definições são por consenso, mas fazer a reunião não é ainda a tomada da decisão. A reunião poderia ter sido feita. O Brasil podia ter jogado fôlego nisso, né? E aí a gente tem visto uma América Latina muito enfraquecida, muito frágil, muito a reboque. Eu acho que hoje a presidenta do México tem ganhado força, né? Ela tem se mostrado mais. A Colômbia também, né, com a figura do Petro, tem ido, mas muito frágil. A gente sabe que é um risco enorme do Petro não ser reeleito, né, na Colômbia. E a ascensão da extrema-direita. El Salvador, né, terrível o presidente de El Salvador, acho que ainda é pior, né, que o Milei, e o Milei na Argentina. Eu acho que o Brasil, vou aqui fazer a minha crítica, tem perdido esse trem, né, tem deixado, né, de jogar fôlego, de jogar força, né, numa agenda regional, e tem priorizado essas agendas globais, né, G20, COP, etc., um pouco como anfitrião de grandes eventos, e, infelizmente, sem impulsionar iniciativas mais estratégicas, né, que seriam a real alternativa, eu acho, à hegemonia americana. Então, mas... é o BRICS que eu acho que a gente tem que, mais uma vez, dar atenção. Então, mas essa real alternativa é real mesmo, porque você tem o big stick do tio Sam, né? A política agressiva dele. Quer dizer, se houver essa movimentação do Brasil, ele passa a ser considerado definitivamente como um opositor dos Estados Unidos, a ser combatido, não é? O Brasil teve sempre uma posição mais mediadora, né? Essa coisa do não alinhamento automático. Então, é difícil. O Brasil não chega enfrentando, né, dessa forma como o Petro fez. A questão é que o mundo mudou, né, Silvio? Hoje você tem a China, você tem a Rússia, você está vendo os países se movimentando e não precisam estar apenas só submissos, né? Você vê, o país que mais pode sofrer com as mudanças dos Estados Unidos é o México. E o que a presidenta do México faz? Ela vai para a rua, ela vai se alinhar, ela vai ter posições claras, ela vai falar com o Canadá, ela vai se movimentar, né? E eu acho que o Brasil está numa posição muito recuada. É isso que eu acho que a gente precisa sair, tomando os cuidados que eu acho corretos, né? Que o Itamaraty tem essas posições históricas, né? É uma coisa muito cuidadosa, muito mediadora, pouco radical. É o estilo mesmo, né, que o Itamaraty sempre teve. E que eu acho que é correto de um lado, mas de outro eu acho que tem falhado em algumas coisas mais estratégicas. Eu acho que, por exemplo, essa questão de ter reduzido o BRICS a meio ano de presidência vai nos dificultar muito, né, o avanço das agendas. Entendi. Vamos fazer o último intervalo e voltamos? Ana, você está fazendo uma crítica dizendo que o Brasil está pouco assertivo, está pouco
tomando iniciativas da sua própria parte e tal, né? Isso não é um medo de ser atacado pelos Estados Unidos? Porque imagine o seguinte: se o Trump inventa de fazer uma sobretaxa sobre o aço, o alumínio, que são algumas coisas que mais exportamos para eles, isso vai gerar aqui no Brasil também, da parte do empresariado que está articulado com essas importações, uma pressão interna, não é? Então, nós podemos ter uma ação combinada, ainda mais com essas plataformas multilaterais, todas alinhadas com o Trump, né? De uma tentativa de desestabilização mesmo, né? Você não acha? Não, você tem razão, isso claramente vai acontecer. A gente sabe que internamente, né, uma ação mais incisiva, né, do Brasil de enfrentamento jamais teria apoio, nossos meios de comunicação que a gente conhece, o nosso campo empresarial organizado. E é isso, né? Quando o Lula reassume em 23, ele reassume com essa ideia de tentar, né, unificar a União e Reconstrução, enfrentando uma tentativa de golpe de Estado. A gente vê a extrema-direita no Brasil ainda muito forte, né? Apesar da inelegibilidade do Bolsonaro, um risco enorme de um retorno, né, da extrema-direita em outras figuras daí. Então, é claro que há esse risco, é claro que, historicamente, os americanos sempre interviram, você tem toda a razão nisso. Meu ponto é só, Silvio, que a gente precisa ter uma estratégia nacional que seja combinada à internacional. Né? Então, nós somos membros fundadores do BRICS. A gente tem um peso de liderança regional incontestável, né? Por mais que nossos vizinhos aí estejam hostis a nós, como é o caso da Argentina. Né? Então, nós temos, na verdade, uma posição que nos permitiria caminhar um pouco mais estrategicamente. A minha questão toda, Silvia, é a gente não pensar pequeno demais. É a gente não virar anfitrião de evento, né? A gente não dá o tom da agenda, né? Eu acho que isso não aconteceu, quero até fazer essa ponderação, acho que o G20 foi muito bem sucedido, né? O Brasil conduziu muito bem, trouxe inovações, trouxe novidades, eu acho que foi importante, mas, mais uma vez, estrategicamente tem algumas falhas nessa política externa, e eu vejo particularmente essa ausência de uma agenda regional mais proativa, né, do país, e agora, né, essa falta aí, talvez, esse BRICS muito espremido, né? Talvez a priorização do global frente a uma agenda mais estratégica para o sul global. Porque Não, a não, agenda nós estamos... ela é muito ousada, como você mesmo está falando. Então, demandaria um trabalho interno também, não é só com os grupos empresariais, mas um trabalho interno dentro do governo, um alinhamento melhor dentro das instâncias da burocracia estatal, entre o Banco Central, o Ministério da Fazenda e Itamaraty, né, para conduzir isso. Então, como eu te falei, o tempo passa rápido, a gente vai no papo, estamos no final, né? Eu queria fazer uma última pergunta para você, que eu tenho a impressão que a União Europeia hoje ela não está mais tão alinhada diretamente com os Estados Unidos, até por conta das ameaças que o Trump está fazendo em relação à política de armamentismo que ele impõe, não sei o quê. E não seria interessante aprofundar essa relação Mercosul-União Europeia como uma alternativa, vamos dizer assim, se é que é uma alternativa, né, para o domínio americano? Pois é, eu acho que não é uma alternativa tão alternativa assim, né? Há muitas questões em torno do acordo comercial União Europeia-Mercosul, né? Um reforço muito grande dessa pauta exportadora mais primária, né, brasileira, né, um impacto maior sobre a nossa indústria. Há várias questões aí em torno do acordo. Agora, ainda assim, né, o governo Lula vai apresentar isso como uma alternativa. Silvia, mas a gente não pode esquecer algo que está acontecendo na Europa, que é muito lamentável também, que é um aumento significativo do poder da extrema-direita. A gente vê o AfD na Alemanha crescendo muito, né, com muito poder, os partidos demais fragilizados, na França também, e queria chamar a atenção para isso, caíram-se as máscaras, né, do mundo corporativo. O mundo corporativo, né, forte norte-americanos, as Big Techs Wall Street, alinharam com o movimento Make America Great Again muito rapidamente,
né? E agora a pressão que a Europa faça o mesmo, né? A política enfim, pré-requisitos ambientais, direitos humanos, né, para o comércio com a Europa, que alguns vão falar que a justificativa de protecionismo comercial pode até ser usada mesmo como uma justificativa de protecionismo, mas na verdade é importante. A gente, como, né, humanistas de esquerda, temos que usar assim, né, essas salvaguardas ambientais, sociais, direitos humanos em todas essas agendas, e a Europa está fazendo esse movimento, né, aí, né, nessa rebarba dos Estados Unidos, nessa direção que a extrema-direita quer. Então, eu não vejo a Europa como uma grande alternativa. O que o Brasil precisa é aumentar o seu leque de parcerias. Ele não pode nem ficar tão dependente dos Estados Unidos, nem tão dependente da China. Ele também não pode, então tá, vamos só alinhar com a China e com o BRICS e abrir mão de todos os demais. Isso também seria uma estratégia errada, né? Então, eu acho que é isso que o Brasil tem tentado, só que isso se torna cada vez mais complexo num cenário internacional de tensão e de bipolaridade. Então, a questão maior que a gente está vivendo, acho que 2025 pode ser resumido nisso, né? A tentativa de manter um leque amplo de parcerias e estratégias para o país, não depender de ninguém sozinho, mas enfrentar um cenário de polarização e de tensão internacional em que você é forçado a escolher lados. Então, está aí um pouco do desafio, né, que o Brasil está inserido hoje. Muito bom. Muito obrigado, Ana Garcia, por esse... Eu agradeço muito, é um prazer estar conversando. Papo, né? Foi muito bom. Eu quero agradecer a você, quero agradecer também a quem nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.